Se eu tenho desacoplamento, né, das minhas camadas da aplicação de forma horizontal, já é um ponto ok do meu sistema, né? Eu já tenho alguma coisa aqui, já estou separando as funções do meu sistema. Mas chega um momento, né, que você percebe a necessidade de ir um passo a mais, desacoplar talvez um pouco mais as suas estruturas, a sua aplicação. E aí vem a parte de desacoplar os seus casos de uso, né, que é uma divisão vertical. O que seria isso? Percebe aqui que nós temos, por exemplo, olha só, Orders Controller. Nós temos uma camada de apresentação aqui. Porém, eu quero empacotar elas de forma que elas representem apenas um caso de uso, apenas uma coisa que eu faço no sistema, uma funcionalidade. Então, nesse caso, é a parte de pedido, né? Orders, em português, né? Pedido. Então, percebe que tem várias estruturas aqui. Eu tenho um serviço aqui de orders, eu tenho um repositório que mexe com algum tipo de banco de dados, eu tenho aqui um JDBC, né, que atua na persistência, na consulta de dados, enfim, né? Essas imagens, elas vêm do livro, tá? Então já só aproveitei. Mas o ponto que eu queria chegar é aqui, ó. Percebe que tudo isso, todas essas camadas que antes seriam horizontais, essas estruturas, estão empacotadas num... aqui é um pacote Java mesmo, né? Com My Company, My App Orders. Então alguém empacotou todas essas estruturas para representar uma parte da aplicação, uma parte que mexe com pedidos. Se você voltar nessa questão anterior aqui, você não tem essa divisão, se você só separar horizontalmente. Porque você vai ter várias funcionalidades aqui cortando essa aplicação de forma livre, né? Aqui eu tenho os pedidos, aqui eu tenho, sei lá, pagamento, aqui eu tenho liberação desse pedido para entrega, enfim. Mas eles não estão encaixotados da forma como a gente estava vendo na outra tela. Eles apenas cortam essas camadas horizontais. Então aqui nós temos, primeiro, né, o pessoal empacotando isso tudo em uma estrutura só, né, que aqui no livro ele fala muito de Java, então ele trata como pacote mesmo. Então aqui eu tenho um pacote só que agrupa, né, repositório, agrupa serviço. Aqui o meu zoom não me ajuda, mas agrupa o próprio controller. Então aqui eu vou mostrar várias imagens como você pode ir desacoplando os seus casos de uso. Esse primeiro exemplo, fazendo aqui uma comparação, né, é como se ele criasse um projeto só, ou uma pasta só, né, um package só, no Java, nesse caso aqui, e jogasse todas as estruturas dentro, separado lá por umas pastinhas, ou tudo zaralhado lá dentro, né? Então tem o controller, tem o serviço, tem o repositório, mas está tudo jogado, né? Mas separei o caso de uso. Será que é a melhor forma? Provavelmente não, porque agora eu estou olhando para uma separação apenas vertical. Ele não está separando horizontalmente. Está vendo que é um pacote só? Por mais que os nomes nos remetam a estruturas que a gente viu na outra tela, está tudo dentro de um pacote só. Como a gente consegue evoluir isso, né? Beleza, agora a gente já tem uma separação que ainda é vertical, mas, né, está respeitando algumas separações horizontais, baseadas em funções. Então percebe que a gente ainda está falando de orders, de pedidos aqui, só que a gente tem uma camada web, que é o meu presenter, né, minha camada de apresentação, que usa uma camada intermediária aqui, que é o meu domínio, né? O que tem esse domínio? Esse domínio aqui tem o serviço de domínio, enfim, né? As interfaces para comunicar com a parte web, e tem uma interface orders aqui, que é implementada por uma terceira camada, que é a parte de repositório. Então aqui a gente vê muito claro 3 divisões horizontais, que são
né? Basicamente essas três aqui que a gente viu aqui, né? Essa aqui, a lógica e os dados. Só que agora a gente está também empacotando isso de forma que esteja falando de pedidos. Então vai ter uma área lá na minha camada de domain que vai ter um order service. Order service vai saber trabalhar só com pedidos, né? Só com orders. O meu repositório também. Só que agora estou separando tanto por causa de uso quanto por camadas também. Vamos seguir um pouco mais, né? Aqui é um outro modelo, até que ele traz, fazendo um paralelo com a parte de arquitetura hexagonal lá no livro. Não vou trazer porque seria uma live só disso, né? Mas ele traz a possibilidade aqui dependendo do grau de acesso que a gente dá para essas camadas, né, que elas são separadas. Então aqui eu tenho que conseguir acessar essa camada de alguma forma. Então o que está sendo exposto aqui? Essa interface. Então o controller vem aqui e consome apenas a interface order service. Quem vai ter a implementação desse order service vai ser um carinha interno aqui que não precisa ser exposto para o resto da aplicação. Mesma coisa acontece com o repositório, né? Repositório aqui, eu tenho uma interface, só ele é exposto. E aí, esse cara, ele faz a implementação sem se expor para o mundo externo, né? Só que um detalhe que eu quis trazer essa imagem é que eles falam assim, dependendo qual é o grau de acesso que você tem aqui nesse orders repository, né, você está expondo uma interface aqui. O que me impediria de vir direto desse controller sem passar pelo cérebro, vamos dizer assim, do meu negócio e acessar alguma coisa aqui no repositório? Então eu quero pular uma camada e quero buscar dados, né, ou eventualmente talvez fazer uma alteração, né? O que me impede? O que te impede é a forma como você fecha toda essa caixinha. Então, dependendo como você faz as suas dependências no sistema, você pode fechar esse caso de uso aqui, ó, essa possibilidade de uso aqui ou não, dele pular esse tipo de camada. Vou obrigar ele a passar por aqui para depois passar por aqui. Então, quer dizer que eu sempre tenho que barrar isso aqui, nunca posso deixar a minha camada, vamos dizer assim, mais alta, acessar uma camada de nível mais baixo? Não necessariamente. Tem abordagens, né, que a gente conhece aí por uma sigla, principalmente, né, CQRS, que faz uso desse tipo de acesso. Então, no CQRS, por exemplo, você tem segregado, né, o que é a alteração do estado da aplicação com o que é consulta. Então, o que é alteração que vai ter uma regra de negócio, vai ter que passar por esse service aqui, você obriga ele a passar por aqui. O que é consulta, ele provavelmente não tem que passar por essa camada, porque ele apenas quer consultar um dado flat, um dado que está pronto no banco. Então, isso acontece muito no CQRS. Então, não necessariamente é errado, tá? Depende como você está trabalhando a sua aplicação. E aí, tem uma última divisão aqui, que se vocês olharem, ela parece um pouco diferente das demais, né? Tem uma estrutura aí que é um pouco diferente. Mas nesse último cenário que a gente tem aqui, a gente tem uma camada de apresentação, aquele cara que geralmente até você pode implementar aí, falando de .NET, você tem um back-end em .NET, você trabalha com front-end, por exemplo, em Vue, em React, em Angular, né? E você consome um back-end aqui, alguma estrutura, né? Então isso aqui fica agnóstico de tecnologia, né? de linguagem, enfim. E você quer
isolar o seu caso de uso. Você está trabalhando com um pedido. Então, como que você pode desacoplar esse caso de uso também? Criando um componente. Então, percebe que aqui você tem uma interface que é o Orders Component, né? Que ele é a única exposição para o mundo externo, essa interface. Tudo que tiver implementado aqui dentro é apenas a estrutura interna do componente. Mas aqui o que ele está querendo falar? Eu tenho um componente fechado e a única saída que eu tenho é através de uma interface Orders Component. Quem consome esse cara só consegue enxergar isso aqui. O restante é todo o detalhe de implementação interno. O que ele usa, como acessa, qual o tipo de persistência, qual o banco. Então, é totalmente independente de quem está consumindo, correto? A única coisa que quem está consumindo vai precisar conhecer é essa interface aqui. Aí vai trabalhar com inversão, injeção de dependência, enfim, né? Então você tem esse grau de separação. E afinal de contas, por que raios que é importante desacoplar os casos de uso e eu simplesmente não fico só com essa ideia aqui de ter as camadas horizontais? Ah, beleza, só separo as camadas horizontais aqui e é isso, né? Já tem um código totalmente tranquilo, né? Em termos de funções. Porque nem sempre, vamos dizer assim, nem só de funções, né, de alterar dados, processar uma regra de negócio, apresentar alguma coisa na tela, né? Nem só disso vive um sistema. O sistema está muito mais voltado para os casos de uso do que essas divisões horizontais, na minha opinião. Então, o pessoal de negócio está muito mais preocupado com o que você vai entregar a funcionalidade de pedidos para eles. Então, só para entender por que existe o desacoplamento de casos de uso, de funcionalidades. Porque, né, à medida que você vai conhecendo o negócio, você vai vendo que eles têm características, têm demandas diferentes, por isso que devem, ou melhor, podem ser desacoplados também. E não só ter na mente aquela visão de toda a palestra que a gente vê de arquitetura em camadas, que é as camadas, né, data, né, de dados, business logic, enfim, né, todo esse esquema padrão, né. Aqui eu trouxe um detalhe que é a questão de permissionamento, vamos dizer assim, né. Quem pode ver o que, né? Quem pode acessar o que dentro desse tipo de desacoplamento aí que a gente tem. Então eu já dei uma pincelada no anterior, mas aqui a imagem ajuda mais, né? O que está mais cinza significa que não tem acesso externo. Então perceba nesse primeiro modelo aqui de 3 camadas, né? O web conhece apenas a interface, mas não conhece essa implementação desse serviço. Por que ele não conhece? Porque isso faz ele se tornar mais desacoplado. Ele não tem que conhecer como que o serviço implementa o que ele deixou como contrato aqui. Aqui ele só tem falando que ele sabe, sei lá, gerar um pedido. E ele precisa dos dados do cliente, enfim, só tem assinatura. Como a implementação vai ser feita? Vai utilizar um framework para ajudar, vai utilizar N ifs dentro do código, vai jogar para um lado, jogar para o outro. O controller não precisa saber disso aqui. Então, você não precisa deixar quem consome, né, saber o que ele não precisa saber. Quando você vai num restaurante e você pede, eu quero que você faça um prato aqui para mim, esse aqui do cardápio. Você tem ali uma interface, né? Essa interface é o cardápio que você faz o pedido. Como esse pedido vai ser preparado lá na cozinha, você não sabe. E você não precisa saber. Porque o que te interessa é apenas o prato vir pronto, né? Só o teu pedido vir certinho. Então, eu não preciso dar esse grau de detalhe, essa visibilidade para quem consome. E esse é um ponto já que me desacopla dessa implementação aqui.
Mesma coisa aqui com o repositório, né? Conhece apenas a interface, como essa query é feita, como essa alteração é feita, não precisa conhecer. Naquele modelo onde a gente tem tudo em um pacote só, vamos dizer assim, né? Todas as estruturas não precisam ter visibilidade externa, apenas o Orders Controller. Por quê? Porque quem consome tudo que tem dentro desse pacote consome a partir do Orders Controller. Então, o meu endpoint lá de uma API, por exemplo, né? Então, ele precisa conhecer só qual que é o caminho dessa API, quais são os parâmetros, enfim. Ele não precisa saber como que esse controller passa pelas regras de negócio, nem como que ele vai no banco buscar esses dados. O que a gente deve deixar aberto ou não depende de como você monta a sua arquitetura, como que você desacopla os seus casos de uso, enfim, né? As suas camadas. Então, aqui é mais ou menos essa questão que eu queria trazer. Só essa última aqui também que é interessante. Orders Controller consome aqui. E aqui tem o consumo de um componente que é o componente de pedido. E todo mundo que consumir esse componente vai consumir a partir dessa interface. Todo o restante, a implementação interna não precisa conhecer.